Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Smart PG. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente, não vou trazer nenhuma crítica, nenhuma análise, nada ligado a filmes, mas sim algo que tem acontecido na vida real e algo ligado muito à humanidade das pessoas e algo que a gente vê se perdendo ao longo do tempo. Então assim, eu preciso trazer aqui a minha opinião, preciso falar sobre esses casos extremamente absurdos que a gente tem visto ultimamente e muito ligado a muito do que a gente vê sobre politização, muito do que a gente vê sobre esses dois polos que a gente tem de direita e esquerda. Eu preciso aqui falar um pouco sobre isso. Eu tenho a minha opinião muito clara sobre questões políticas e sobre qual lado eu prefiro defender e qual lado eu prefiro seguir, por mais que, sabe, eu sei que política é feita por pessoas e pessoas são falhas, pessoas são errôneas, então a gente nunca pode levar a política como algo fanática, como um fanatismo. A gente precisa separar esses dois pontos. Eu tenho muito certo esse discernimento, mas nada me tira do que eu acredito, do que a minha humanidade sempre fala acima de tudo. Então assim, eu tenho um lado político muito certo. Se vocês quiserem eu posso falar. Eu acho que isso não vem ao caso do canal especificamente, mas quem quiser debater sobre isso comigo especificamente, com a pessoa, Pedro Gabriel, eu posso debater isso, sabe? É só me chamar, falar, quero falar sobre questão política, sobre tal, eu vou sempre estar disposto a dar a minha opinião. Mas aqui eu não vou trazer a minha opinião, o meu ponto, eu vou trazer uma questão específica de humanidade, tudo que a gente vê na hipocrisia do mundo de Hollywood, na hipocrisia que a gente tem de falas de um lado que são apoiadas e são benquistas, e alguns crimes até que aconteceram que foram escanteados por Hollywood, por pessoas grandes em Hollywood, enquanto outras pessoas apenas por apoiar a humanidade estão sendo demitidas e estão sendo escanteadas, assim como a gente viu lá na época do McCarthy. Eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? Bom, hoje no dia 22 de novembro a gente teve uma informação que saiu sobre Melissa Barrera, que é uma das protagonistas ali da franquia Pânico, que se renovou ali depois de demitir algumas atrizes bem conceituadas da franquia e alguns casos bem injustos que aconteceram, mas eu não quero entrar nesse mérito especificamente. Eu só sei que a agência Spyglass, que é a agência que está tomando conta aí desses novos filmes do Pânico, resolveu fazer uma renovação de elenco e trouxe Jenna Ortega e Melissa Barrera. E essa atriz, a Melissa Barrera, foi demitida após alguns comentários que ela realizou em apoio à população da Palestina, em apoio da população que vive ali no cerco de Gaza. Trouxe a seguinte aspas: Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração. Encurralar todos juntos, sem ter para onde ir, sem eletricidade, sem água. As pessoas não aprenderam nada com a nossa história. E assim como nossas histórias, as pessoas ainda assistem silenciosamente a tudo acontecer. Isso é genocídio e limpeza ética. Bom, além dessa fala, a gente também vê algumas postagens onde a mesma atriz, Melissa Barrera, ela traz ali no seu Instagram que ela entende que nem todo palestino apoia o Hamas, assim como nem todo judeu, nem todo israelita apoia o genocídio que o governo de Israel tem realizado, principalmente ali no cerco da faixa de Gaza. Então a gente vê que em todo momento ela preza pela humanidade, assim, ela não incita o ódio a Israel, em nenhum momento ela incita o ódio a judeu, ela não emprega uma fala antissemita, ela apenas fala que as pessoas estão assistindo tudo que está acontecendo sem, sabe, se ligar que a humanidade está sendo perdida, onde nem todas as pessoas que estão ali na faixa de Gaza apoiam o Hamas. Assim como nem todas as pessoas que estão ali, né, no governo de Israel apoiam tudo que Israel tem feito. Inclusive ela fala mesmo que pessoas famosas e pessoas que inclusive passaram pelo Holocausto estão sendo contra todas as atitudes que o governo de Israel tem pregado. Em contraponto, a Spyglass, depois de ter demitido a atriz, traz as seguintes aspas: a posição da Spyglass é inegociavelmente clara. Temos tolerância zero com o antissemitismo ou o incitamento ao ódio de qualquer forma, incluindo referências falsas a genocídio, limpeza ética, distorção do Holocausto ou qualquer coisa que ultrapasse flagrantemente os limites do discurso de ódio. Bom, veja que essas são as aspas da própria Spyglass, que é dirigida por dois homens, Gary Barber e Roger Birnbaum, que, pasmem, são judeus, assim como muitas pessoas dentro de Hollywood são semitas. Inclusive existem rumores de que Jenna Ortega não participará do próximo filme Pânico, justamente por consideração à sua companheira, sua amiga, que foi demitida nesse caso. E é muito importante que outras pessoas também apoiem esse caso, outras pessoas também demonstrem insatisfação com tudo isso que está acontecendo, porque as coisas não podem ficar assim, eles não podem sair fazendo o que eles acham, o que eles pensam, sabe, conflitando com tudo que a democracia fala, conflitando com justamente esses direitos que as pessoas livres têm de dar suas opiniões,
inclusive sem incitar o ódio. Eu vou falar de outras pessoas aqui que falam explicitamente incitando o ódio, que falam explicitamente, sabe, fazendo piada, rindo, debochando das mortes que estão acontecendo, mas como apoiam o mesmo lado que essas pessoas aqui de Hollywood apoiam, tá tudo certo, tá tudo bem e não vai ser julgado por isso. E a gente cita aqui mais um caso que ocorreu no mesmo dia, que foi da Susan Sarandon, que também foi desligada de uma outra agência, a UTA, pelo mesmo motivo, por apoiar o povo da Palestina. Então a gente vê aqui dois casos que aconteceram hoje, dois casos noticiados hoje, de duas pessoas famosas, uma, sabe, em ascensão na carreira, outra que já recebeu todos os méritos que ela poderia receber, sendo descartadas, sendo escanteadas, sendo demitidas por falas em prol da humanidade. Em nenhum momento a gente vê que a fala da Melissa Barrera ela está sendo diretamente para atacar o semitismo, ela está sendo uma fala antissemita, ela está sendo uma fala que está incitando ódio, e sim uma fala reflexiva de como hoje em dia a mídia está protegendo um lado e está excluindo o outro. Só está mostrando uma versão, em vez de mostrar as duas versões, os dois lados da guerra. E esses dois casos nos remetem a algo que aconteceu lá na época da Guerra Fria, o famoso macartismo. Para quem não sabe o que foi macartismo, foi uma época ali nos anos 40, ali em 1940, onde a Guerra Fria estava sendo instaurada. E o senador Joseph McCarthy, ele implementava ali uma espécie de caça às bruxas por todo o sentimento anticomunista. Então ele implementava ali uma política onde qualquer alusão ou qualquer falta de apoio contra o anticomunismo tratava as pessoas como apoiadores do comunismo e punia esse tipo de pessoa. Inclusive, os 10 de Hollywood é um caso muito famoso, onde 10 pessoas de Hollywood foram chamadas ali para depor contra alguns casos ali de comunismo dentro de Hollywood, e essas pessoas simplesmente se negaram a dar os seus relatos, se negaram a prestar o seu depoimento, a serem julgadas por isso, e elas simplesmente foram escanteadas e banidas basicamente de Hollywood. Essas pessoas nunca mais conseguiram emprego nessa área, nunca mais conseguiram realizar os seus trabalhos ali, simplesmente por não querer depor. Não é um caso de pessoas que apoiavam ou que explicitamente estavam ligados ao caso. Elas simplesmente não quiseram depor sobre isso e foram totalmente excluídas. Isso mostra pra gente como a gente tem dois lados muito fortes. Enquanto Melissa Barrera e Susan Sarandon são excluídas, são demitidas, simplesmente por apoiar a humanidade, por apoiar as pessoas que estão ali dentro da Palestina e que estão sofrendo pelas sanções da guerra, pelas sanções de genocídio, por tudo isso que tem acontecido. Pessoas como Noah Schnapp, que tem tido falas e tem demonstrado ser uma pessoa que tem feito falas, que tem curtido, publicado, compartilhando publicações que citam ódio especificamente a pessoas da Palestina, a pessoas que estão ligadas à Palestina, com diversas falas, com diversas postagens, com fotos onde remetem alusão ali ao sionismo, dizendo que o sionismo é sexy, dizendo que o Hamas é ISIS, o Hamas é o Estado Islâmico. Vários tipos de postagem, vários tipos de comentário, compartilhamento, onde ele apoia e defende o ódio contra os palestinos. Essa pessoa simplesmente não acontece nada com ela, essa pessoa simplesmente não é demitida, essa pessoa não é excluída, ela continua tendo o seu cargo, ele continua sendo vangloriado como um ator ali de Hollywood, enquanto outras pessoas que apenas estão contra o que está acontecendo com o povo palestino especificamente estão sendo excluídas. Então assim, a gente vê que realmente, cara, o sionismo, cara, quem conhece a história, quem sabe, quem estuda isso, sabe que o sionismo é algo muito voltado à prática genocida e à limpeza étnica que tem acontecido lá dentro do território onde comanda ali Israel e Palestina. Então assim, é algo muito sério a se tratar. E essas pessoas estão simplesmente rindo, brincando, estão fazendo piada, estão rindo de mortes de pessoas inocentes. Mais de 11 mil pessoas foram mortas dentro da faixa de Gaza, incluindo 4.500 crianças dentro disso. Sabe, me explica onde crianças tem a ver com o lado político, onde crianças entendem um lado político e, sabe, pegam um partido A e partido B. O que acontece são que essas crianças que sobrevivem crescem vendo toda essa prática que acontece, crescem vendo seus familiares sendo mortos, seus amigos sendo mortos, e você vai querer que essas pessoas cresçam e apoiem Israel, e apoiem o lado que está oprimindo ela e os seus familiares. Então assim, quando crianças, essas pessoas ainda não têm lado político, e 4.500 crianças são mortas devido a essa guerra. Então assim, enquanto essas pessoas estão zombando, estão fazendo piada e continuam lá com seu cargo intacto, as pessoas que são pró-humanidade, que se revoltam pela morte dessas crianças, pela morte de mulheres, pela morte de idosos, estão sendo escanteadas, excluídas e sendo demitidas e podendo perder ali
perder a sua carreira, assim como aconteceu no macartismo. Continuando aqui nas alusões a crimes que aconteceram dentro de Hollywood e que foram escanteadas e que foram silenciadas por Hollywood, além do caso do Noah Schnapp, que é muito claro um caso de incitação a ódio, mas que essas pessoas não farão nada a respeito, porque está defendendo o lado delas, está defendendo o lado dos judeus. A gente tem dois casos muito específicos. Um é o caso do diretor Roman Polanski, que é muito famoso por ele ter cometido relações sexuais com uma pessoa menor de idade. E esse caso, assim, apesar da menina menor de idade ter, em diversos momentos, falado que ela não sentiu problema, ela não viu problema em ter relação com essa pessoa, porque ela deu aval a tudo isso, ela consentiu a essa relação. Mas isso não deixa de ser um crime. Um adulto cometer relações sexuais com uma criança é um crime dos mais pesados que tem, apesar do consentimento ou não. E a gente viu esse mesmo diretor sendo premiado com o Oscar de melhor diretor em O Pianista, filme que é muito bom, é muito reconhecido, eu reconheci, eu já fiz vídeos aqui no canal sobre esse filme. O filme especificamente é um filme muito bom, a atuação do ator principal é muito boa, mas o fato do diretor, que já estava sendo acusado de cometer relações sexuais com uma menor de idade, ter sido premiado no melhor prêmio de Hollywood, que é o Oscar, ter sido premiado como o melhor diretor no Oscar, que inclusive o diretor não compareceu à cerimônia do Oscar naquele momento porque ele estava refugiado na França, ele fugiu dos Estados Unidos para não ser condenado do crime que ele cometeu. Então assim, você vê a diferença de tratamento. Outro caso muito famoso, Harvey Weinstein, que por muitos anos foi diretor e produtor de filmes em Hollywood e que foi acusado e está preso, tem mais de 23 anos de pena ali, de condenação por abuso sexual com as atrizes e com pessoas que ele se relacionava ali dentro do trabalho. Inclusive uma atriz famosa, Julia Ormond, citou que não só o que aconteceu com ela, né, não só o abuso sexual que ela sofreu, mas que depois de tudo que aconteceu, ela procurou os fundadores da CAA, Creative Arts Agency, falou sobre tudo que ocorreu, falou sobre todo o caso que aconteceu e os pediram para que ela não revelasse a público tudo que aconteceu com ela, para que ela não revelasse o assédio sexual que ela sofreu, que isso não fosse a mídia, que isso não fosse levado a eles, e simplesmente ignoraram o fato de uma das suas atrizes ter sido abusada sexualmente por um produtor e apenas escantearam, apenas deixaram de lado e falaram para ela não divulgar nada nas mídias porque seria um caso muito forte contra eles e contra tudo que estava acontecendo. Então assim, a gente vê aqui como Hollywood premia essas pessoas que realizam crimes e não só premia, como defende esse tipo de pessoa, defende essas pessoas a estarem lá, sabe, entregam prêmios, continuam pagando seus salários, continuam fornecendo material para que eles possam realizar filmes, para que eles possam realizar as suas produções, enquanto outras pessoas são escanteadas só por não ser a favor do que eles pensam, só por não ser a favor da sua diretriz política. Enquanto hoje em dia, né, muito se fala sobre a liberdade de expressão, mas enquanto elas apoiam o outro lado, enquanto elas apoiam quem eles não defendem, essas pessoas são demitidas. Como é o caso das duas atrizes, como eu falei. Agora, as pessoas que apenas fazem piadas, brincadeiras, discursos, incitações a ódio, como o Noah Schnapp, mas está defendendo os lados deles, está defendendo os lados políticos, familiares deles, então tá tudo certo, então tá tudo bem, ele pode realizar esse ato sem problema nenhum. Inclusive é muito engraçado, porque num primeiro momento, o Noah Schnapp, esse ator de Stranger Things, ele citou que ele estava com medo de tudo que o Hamas e tudo que o grupo terrorista estava realizando com o povo dele, o povo judeu dele. E ao mesmo tempo, ele cita esse medo, ele cita que ele tem medo disso, que ele cita que ele sofre com tudo que está acontecendo, ele faz piada com o outro lado, que também está sofrendo o mesmo que ele sofreu. O mesmo que o grupo terrorista, e eu cito de novo, o grupo terrorista Hamas realizou com as pessoas, com os judeus, com inocentes que estavam lá, o governo de Israel está fazendo a mesma coisa e em proporções ainda maiores com o povo da Palestina. Então assim, o mesmo que ele diz ter medo e sofrer, o seu governo está fazendo com outras pessoas, com crianças, com jovens, com mulheres, com idosos, mas isso não tem problema. Se ele pode fazer piada, ele pode brincar, ele pode incitar o ódio. Mas desse lado, quando mexe com o lado dele, aí não pode, aí ele sente medo, aí ele se sente oprimido, ele se sente... Enfim,
Eu acho que isso só prova a barbaridade, isso só prova a hipocrisia que Hollywood tem gerado, tem mostrado, tem dado as suas faces. E assim, como eu já falei, eu tenho os meus lados políticos, eu não tô aqui para trazer o lado político, eu tô aqui apenas para incitar o fato e o fato da humanidade contra o ódio e como o ódio é premiado se ele estiver do lado certo, né? Se ele estiver do lado que Hollywood quer que ele esteja, e como a humanidade ela vai ser julgada por não estar do lado dela, por não estar do lado de Hollywood. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu precisava falar sobre isso, eu precisava jogar isso pra fora, porque são coisas que enojam, principalmente a gente que tem uma diretriz muito forte, que pensa justamente no ideal da humanidade, no ideal no ideal que todos deveriam pensar, no amor ao próximo, tudo isso que a gente tem, tudo isso que nos foi ensinado por algo maior. Então eu acho que, enfim, não quero comentar mais sobre isso. Deixa aí nos comentários sua opinião, pode dizer aí seu lado político, seu lado não político, desde que traga com respeito. Se não tiver respeito, não vai ter conversa, não vai ter troca de informações, então só peço respeito pra vocês, defendam seus lados aí com respeito, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, um beijo.